O Itadori é um cara que se envolveu no mundo Jujutsu de uma forma que ele não pôde dizer não. E mesmo assim, ele escolheu continuar naquele mundo para fazer o último pedido do seu avô, que era proteger as pessoas. E dali para frente, o seu objetivo era salvar as pessoas e, se não desse, pelo menos uma morte digna para elas. E no meio dessa sua jornada, ele acaba encontrando o Mahito, uma maldição de grau especial do tipo humano que veio dos humanos. Sendo uma maldição, o Mahito não tem o menor remorso ao tirar vidas humanas. E o primeiro que ele manipula e acaba é o Junpei, que tinha acabado de se tornar amigo do Itadori. E em meio à sua busca por vingança, o Itadori ele consegue marcar o seu nome naquela maldição, fazendo com que o Mahito fique obcecado por ele e não consiga pensar em nada mais do que destruir completamente a vida do Itadori. Um tempo se passa e logo em seguida, esse mesmo Mahito foi o responsável pela queda do Nanami e também a Nanobara. Ambas pessoas muito próximas do Itadori, pessoa que ele gostava muito. E com a queda dessas duas pessoas queridas para o Itadori, ele começa a cair em desespero. Afinal, não adianta suas ações. Ele quase perdeu a sua vida contra o Chozo. Logo depois, o Sukuna acabou com centenas de pessoas. E em seguida, ele viu o Nanami sendo feito em pedacinhos pelo Mahito. E depois, a Nobara, que era a sua companheira de classe e também a sua grande amiga. E ela acaba sendo atingida pelo Mahito bem na sua frente. E aquele Itadori que antes queria proteger as pessoas ou dar uma morte digna a elas, agora ele começa a refletir do que tá adiantando. Eu não consigo proteger nem mesmo aqueles que são importantes para mim, como que eu darei uma morte digna para as outras pessoas? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Ele não vai fazer isso, porque ele não pode fazer. E quando essa ficha finalmente caiu, ele não resiste mais. Ele só aceita que perderá sua vida para aquela maldição, que também acabou com a vida dos seus amigos. É como se aquilo fosse o final ideal que ele escolheu para si mesmo. E quando você já está no fim do poço, que não consegue mais lutar, nem mesmo reagir, tudo que você pode contar nessas horas é com a família. E é justamente quando o Todo aparece para salvar o seu irmãozinho. Mas o Itadori, ele não quer ser salvo. Ele quer deixar o Mahito matar ele. E isso será a melhor escolha que ele pode pensar ali no momento. Ele fala que viu o Nanami cair e logo em seguida a Nobara. E para ele, o melhor seria acabar com tudo isso logo, deixando o Mahito fazer o que ele bem quer. Mas o Todo, ele age de uma forma totalmente diferente. Ele não tenta confortar o Itadori, falando que isso não vai acontecer novamente. Ele sim diz que isso acontece e vai continuar acontecendo. Afinal, eles são feiticeiros, eles escolheram essa vida. E tanto o Nanami como a Nobara sabiam disso. Por isso que o Itadori deve seguir em frente, porque assim eles continuariam vivos junto dele, lutando ao lado do Itadori. E só assim o Itadori entende que as coisas não são do jeito que ele quer. Nunca vai acontecer da melhor forma possível. Então ele volta a se motivar e tenta voltar para a luta. Mas antes disso, o cara que estava junto com o Todo cura suas feridas e avisa que ele fez o mesmo com a Nobara. Mas ela já estava sem respirar, então as chances dela sobreviver são poucas, mas não zero. E isso acaba motivando mais ainda o Itadori com o possível retorno da Nobara. E então ele retorna para a luta junto do Todo para enfrentar o Mahito. E os dois até que conseguem ter uma boa vantagem contra aquela maldição, principalmente por causa do encantamento do Todo, que confunde o Mahito e dá a chance dos dois atacarem ele. E depois dos três acertarem os seus Kokuseis, eles conseguem tirar 120% do seu potencial máximo e começam a lutar nesse nível absurdo. E devido a toda aquela situação, o Mahito decide levar todos eles para a superfície. E lá em cima, para evitar um ataque dos dois, ele resolve separar a sua cabeça do seu corpo. Como ele dividiu seu corpo, ele também dividiu as suas forças. E usando a sua manipulação de alma, ele cria um novo humano transfigurado, uma alma isômera, algo que ele chamou de isômero polimórfico da alma, algo totalmente novo, um poder destrutivo tremendo. E com tudo isso, o Todo começa a pensar que a divisão do corpo deve estar 2
para 8 e a parte que está mais fraca é que está com a aparência do corpo original. Então ele vai deixar essa parte para o Itadori enfrentar e ele vai lutar contra a outra parte, mas aquele humano transfigurado acaba superando qualquer uma das suas expectativas e é muito mais forte do que o Todo pensou. Então ele acaba apanhando um pouco para ele, mas o Todo ele se ergue e com um único soco ele destrói aquele transfigurado. E com isso percebemos mais uma coisa, que a nova modificação do Mahito tem um poder destrutivo muito grande por queimar muitas almas de uma vez só, mas ele acaba perdendo em defesa, por isso é muito fácil derrotar eles. Mas ainda existe outros 2 deles ali pro Todo enfrentar. Já o Mahito, ele se junta novamente com o seu corpo e agora que o Todo não está mais ali para atrapalhar, ele pode atacar tranquilamente o Itadori. E assim ele faz. E os dois até que conseguem lutar um tempo sozinho, mas logo o Todo está de volta. E com a volta do Todo, o Mahito ele começa a pensar como que ele pode acabar com aqueles 2 de uma vez só. E ele sabe que se expandir o seu domínio vai acabar tocando no Sukuna e isso será o fim dele. Mas ele decide apostar, expandindo o seu domínio, auto-personificação da perfeição, e com isso uma sequência muito rápida acontece. O Todo ele começa a se proteger utilizando um domínio simples, já o Itadori ele parte para cima do Mahito para tentar exorcizar ele o mais rápido possível. E o Mahito ele é mais rápido do que os dois e ele ativa o seu domínio, algo que só foi possível por causa do seu estado lúcido depois de ter utilizado o Kokusei. E quando o domínio é aberto, ele acaba se encontrando com o Sukuna. E lá, ele desafia o Rei das Maldições. Manda ele ficar quietinho ali, só assistindo, porque ele vai acabar com o Itadori. E com o acerto garantido do seu domínio, ele atinge a mão esquerda do Todo. Mas ele acaba cortando o seu próprio braço para evitar que tudo aquilo se espalhe para o resto do corpo. Mas todos esses acontecimentos acabam distraindo ele e o Itadori, e o Mahito se aproveita disso e se aproxima de uma vez no Todo. Todo esse que por pura sorte ou muito treinamento ele consegue sobreviver ao toque, porque concentrou toda a sua energia amaldiçoada na sua barriga, exatamente o local que ele foi atingido. Mas o Mahito ele não vai deixar isso assim e ele tenta atacar de novo, mas aquele cordão que o Todo estava usando ele acaba caindo e dentro dele é mostrado 2 fotos, uma daquela idol que o Todo gosta e a outra a do Itadori, 2 das pessoas que ele mais gosta nesse mundo. E o Mahito, ele vê aquilo e fica em completo choque, sem entender o que era isso, por que aquilo estava ali. E o Todo, ele começa a imaginar, junto daquela idol, os 2 lutando e batendo no Mahito. Então, ele utiliza a mão do próprio Mahito para mudar de lugar com o Itadori. E o Itadori já chega metendo um Kokusei na cara daquela maldição. Agora, com Todo fora da luta, o Itadori resta agora ele lutar sozinho. Mas agora o Mahito ele consegue entender a sua verdadeira essência, de sua alma, sua verdadeira forma. E ele usa a transfiguração inerte em seu corpo e assume uma nova forma. Um corpo espiritual instantâneo da matança distorcida. Ambos começam ali a se encarar, o Itadori procura entender que mudança foi essa e eles vão correndo um na direção do outro. E esse novo corpo do Mahito é algo feito para acabar com vidas. E todas as partes desse corpo é feita para ceifar. E até mesmo quando ele é atingido, parece que nada pode machucar ele, porque a sua pele é tão dura que nem mesmo os socos do Itadori conseguem fazer nada com ele. Então, a única forma que o Itadori vê de vencer essa luta é utilizando um Kokusei com toda a sua energia amaldiçoada imbuída nele. E essa é uma parte muito importante de se atentar, porque o Kokusei ele não é algo que você pode usar a hora que você quiser. Não, é algo muito específico, mas o Itadori, de tanto utilizar isso, faz parecer que ele pode utilizar à vontade, mas não, é algo muito curioso. Até mesmo em toda essa obra, o fato dele conseguir utilizar a hora que quiser é algo muito discutível. Mesmo sabendo o que ele tem que fazer para poder ganhar aquela luta, o corpo do Itadori já está no seu limite. Mas, para sua sorte, o Mahito também está numa situação pior do que a dele.
Mas antes dos dois trocarem golpes, o Mahito ele resolve manter uma distância, porque ele sente que o Itadori vai conseguir utilizar o Kokusei, e se ele tomar aquele ataque, ele vai acabar falecendo. E quando ele cria coragem para resolver atacar, ele vai e utiliza uma parte do seu corpo como isca para que o Itadori ataque aquela parte. Mas devido ao atraso do golpe do Itadori, ele consegue desviar daquele ataque todo planejado que o Mahito tinha feito por um erro dele. Depois de ter sido atacado, o Itadori ele começa a se preparar para contra-atacar, mas o Mahito ele também se prepara para defender aquilo. Mas o todo ele se levanta e fala para a maldição: você pode não saber, mas o ato de bater palmas é só uma aclamação para a alma. E ele vai e bate palmas. E o Mahito ele tenta antecipar tudo aquilo atacando o outro lado, mas a troca não é feita. O poder do todo já não existe mais. Ele simplesmente blefou. E agora já era tarde. O Itadori ele já estava totalmente carregado. E ele acerta um Kokusei com toda a sua força e toda a sua energia amaldiçoada no meio das costas do Mahito. E esse ataque é tão bruto que destrói completamente ele, fazendo com que ele retorne à sua antiga forma. E agora não tem mais nada. O Mahito está completamente destruído. Nem mesmo o seu estoque de humano transfigurado ele não possui mais. O Itadori se aproxima do Mahito. Ele começa a falar que aceita isso. Eu sou você, Mahito. Eu queria rejeitar, fingir que não entendi quando você falou, mas agora é diferente. Eu vou apenas matar você. E se você reencarnar como outra maldição, eu vou acabar com você de novo. Pode mudar de nome ou de aparência. Não precisa mais de sentido ou de motivo. Eu vou continuar te matando. E esse discurso do Itadori é tão impactante que o Mahito ele começa a se tremer de medo e ele resolve que vai fugir de lá. E fugindo, morrendo de medo, nesse momento o Mahito ele não passa de um frágil coelhinho tentando fugir de um lobo mau gigante. E como seu corpo já estava no limite, ele cai e o Itadori se aproxima dele. E o Mahito, no desespero total, ele começa a jogar pedras e terra nele, totalmente desesperado. E quando o Itadori chuta o Mahito para trás, ele acaba caindo nos pés do Kenjaku, que pergunta se o Mahito quer que ele o salve. Terminando esse episódio aqui, num das lutas mais bem... Essa luta estava muito bem animada, sério. Toda luta então uma melhor do que a outra, mas essa daqui em específico eu achei ela muito linda. Tudo nessa luta foi muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado também desse episódio e desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreva, ativa o sininho. Também você pode se tornar membro do nosso canal. Há várias vantagens para quem é membro. E do mais, era só isso. Valeu, falou!